Sejam bem-vindas a mais um episódio do Lifetime WCast, o podcast que é feito por mulheres e para mulheres. Nessa temporada, a gente está desmistificando diversos assuntos que geralmente são tabu ou não diretamente relacionados ao universo feminino. Eu sou Maíra Carboni. Eu sou Fernanda Moura. E a gente vai passar agora um videozinho que conta um pouquinho de quem é a Lifetime W. Hoje, como vocês podem ver, a gente está num cenário diferente, porque a gente veio pessoalmente entrevistar essa convidada muito especial aqui em Porto Alegre. No episódio de hoje, nós viemos, como a Má falou, para Porto Alegre conhecer essa mulher especial, tá? Ela é formada em Direito, atuou como advogada e trabalhou no Ministério Público Federal, onde chegou ao cargo de Subprocuradora-Geral da República. Em 2024, ela se aposentou super jovem, tá? E decidiu seguir os seus maiores sonhos. Nômade por natureza, tornou-se motorhomeira, é assim que fala, né? É do jeito que eu brinco com a palavra. É isso, para viabilizar a paixão de tocar piano, tendo alguma das maiores expedições no currículo. Atualmente ela está numa jornada musical pelo mundo, que ela vai contar um pouquinho para a gente. Seja muito bem-vinda, Solange. Muito obrigada, Fernanda. Muito obrigada, Maíra. É uma honra, um prazer estar aqui com a Lifetime. Que prazer pra gente vir até você, fazer esse episódio especial aqui em Porto Alegre. Nós trouxemos um presente, um livro da nossa parceira, o Ecossistema Inova, até para todos conhecerem um pouquinho mais. A gente vai passar um vídeo que apresenta quem é a Inova. Solange, então começando o nosso bate-papo, na apresentação a gente já viu que você teve uma mudança ali de carreira, né? Que a gente não fala da aposentadoria, é um pós-carreira, mas você começou toda a sua trajetória profissional do direito. Como é que foi a construção desse seu caminho? Uma coisa muito curiosa é como eu escolhi a carreira. Eu queria fazer ou medicina, ou jornalismo, ou direito. Era a terceira opção. Não era a terceira opção, na verdade foi a primeira opção, que era a única que tinha período noturno. Como nessa época eu não conseguia acordar cedo, É um bom critério de escolha. eu fiz pontuação para entrar em medicina, mas eu escolhi direito. Sério? Que diferente. E o que mais te orgulha nessa sua trajetória? Bom, a vida no jurídico, então eu entrei na faculdade aos 18, me aposentei bem nova, como você disse, aos 65. Muito nova. E então eu me orgulho muito da carreira toda que eu fiz. Embora eu ache que eu teria outras vocações também, eu poderia ter sido pianista, eu acredito, eu poderia ter sido várias outras coisas, psicanalista, mas o direito me deu uma consistência de vida, o raciocínio lógico que me permite examinar todas as áreas da minha vida com mais organização, enquanto que a arte leva a gente, né, para um outro patamar, mas eu acredito que eu pessoalmente precisava de uma carreira que me desse essa ordem e foi muito bom.
Mas a carreira é muito mais que isso, né? A carreira é muito desafiadora e muito cheia de riscos e de exigências. E meu espírito nômade poderia ter ficado inquieto, né? Numa carreira assim que normalmente as pessoas veem Sim. como burocrática, mas eu consegui morar em diversas cidades, mudar de área. Morei na Guatemala por 1 ano e meio, emprestada para a ONU. Morei na Espanha fazendo uma pós-graduação. Então eu levei o meu espírito nômade para dentro da carreira. Direito, isso. E você tinha filhos quando você fazia essa família? Ia junto com você nesse movimento? Bom, eu tive a primeira filha, nasceu quando eu ainda estava na faculdade e já estava grávida da segunda quando eu me formei. Então, São 2 meninas? 2 meninas, Sim. 2 mulheres, né, que já deram 4 netos. Uai. E elas sofreram, né? Sofreram com uma mãe que sempre trabalhou muito, se dedicou muito e se mudou muito, mas também tiveram Um exemplo, um ótimo exemplo. Eu acho que é isso, né? Não sofreram. sofreram algumas consequências e também ganharam, eu espero, né? Eu acredito que sim, ganharam também consistência e apoio, né? E essa paixão pelo piano, desde muito cedo? A paixão pelo piano, quando eu me lembro o quanto eu sempre amei o piano e quanto eu fiquei longe, me dá, assim, como que eu posso ter suportado isso, né? Porque eu ganhei um pianinho do Papai Noel quando eu tinha 7 anos e me apaixonei. E então minha família viu essa minha paixão e me colocou nas aulas. E eu estava amando aquilo. Só que um dia a professora bateu na minha mão quando eu errei uma nota, eu não contei em casa e simplesmente não foi mais. Quando descobriram, já fazia um tempo que eu não ia. Eu saía de casa com os livrinhos e fingia que ia, não sei como que me ocorria fazer uma coisa dessa. E não ia, e daí eu falei, não, eu não vou voltar, e não expliquei a razão. E a vida toda eu fiquei, poxa, o piano, 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 só que minha vida foi muito tumultuada, então só pude voltar bem tarde, aos 50 e poucos. Voltou a fazer aula? Voltei a fazer aula, Comprou um mas piano? não consegui, ganhei um piano do meu terceiro ex-marido, e foram 4. E aí eu comecei a fazer aula, mas a carreira não me permitia me dedicar e ter uma continuidade, interrompi o tempo todo. Com a pandemia que eu consegui começar a me dedicar. Não sou aquela que estuda 4, 5 horas por dia, que é o que deveria ser, né, para ter realmente um desempenho de qualidade, né? Mas estudo e estou feliz, e feliz que eu estou com a música. Que bacana. E que nem a gente falou um pouquinho, em 2024 você tomou a decisão de se aposentar e a gente sabe que muitas vezes essa decisão não é fácil. Como é que foi esse processo para você? Eu pensava que ia me aposentar bem antes e a legislação foi mudando. Então, eu tenho um tempo grande de reflexão sobre se queria continuar na carreira ou não. Porque quando você sai, você tem perdas, né? Perda financeira, perda de identidade, uma persona sua que você tem que encerrar, tudo isso realmente uma decisão delicada. Mas eu tinha um tempo grande de reflexão. Eu ia me aposentar aos 48, mudou a lei, foi para 55, daí mudou o entendimento do TCU sobre uma contagem de tempo. Eu tinha razão, mas até reconhecer já. Falei, vou aceitar a promoção para Brasília, que coincidiu com o meu quarto divórcio, e eu achei que não era o momento de mudar tanta coisa ao mesmo tempo. Aceitei a promoção, foi bem Foi seu importante. tempo dentro do direito. O último cargo eu fiquei 6 anos. Eu pensei, vou ficar 5 anos. Ficou um a mais. Acabei ficando com a mais, né, enquanto eu estava refletindo sobre o projeto de aposentadoria. Então, o projeto de aposentadoria, eu nunca pensei, vou aposentar e vou parar a vida. Nunca, isso nunca me ocorreu. Eu acho que a contemplação tem que vir depois dos 80 e poucos. E olhe lá, né?
Então eu pensava antes, eu vou sair, vou dar aula, vou seguir carreira acadêmica, depois eu vou sair, vou advogar, vou sair. Não, aí neste momento eu falei, não, agora é sair e usufruir e realizar um sonho antigo, né, que é o sonho de volta ao mundo. E esse era um sonho que eu tive com meu irmão, adolescente. Vocês não viram isso, né, no meu currículo, né? Eu vou contar para vocês. Isso não tá nos LinkedIns. Então, adolescente, eu e meu irmão começamos, não me lembro exatamente quais as motivações, hoje até fazendo uma retrospectiva eu consigo entender melhor, nós começamos a olhar o mapa mundi, e nessa fase eu tinha lá 12, 13, ele um ano mais do que eu, e fomos por um ano e meio, planejando que íamos entrar na faculdade, entrava eu, um ano depois entrava ele, não tínhamos nenhuma dúvida de que iríamos entrar na faculdade, a gente não disse temor, vamos entrar para ter 18 anos, ele 18 ou 19, vamos sair pelo mundo, porque o mundo é enorme e nós precisamos conhecer. Tem tantos povos diferentes, a gente ia na Barça, né, que era a nossa Sabe, mas aqui, nossa internet, sugou. Eu ficava olhando lá na Barça, a gente ficava olhando, olha como que é a Ásia, olha a Índia, olha a África, e vamos sair conhecer. Naquela época a gente imaginava que a gente tinha que fazer isso jovem, Tá. e que nós teríamos que ter a aceitação dos pais. Como que a gente iria conquistar essa aceitação dos pais, né? Entrando na faculdade, para dar uma garantia para eles, Vamos né? estudar, né? Aí a gente tranca a matrícula e fala, vamos, né? Eu tinha muita confiança e segurança na companhia dele, porque ele, apesar da juventude, ele era assim, eu estou dizendo no passado porque ele faleceu, tá? Isso que interrompeu o sonho. Um ano depois, ele faleceu e num acidente junto com meu pai, então aí minha vida mudou completamente. Eu fiquei deprimida e daí que eu vou fazer aí que eu dormi até tarde, né? Então tudo isso me levou ao direito e casei cedo, casei com 18 anos. Então deu um desvio aí nesse projeto. Mas ele era muito criativo e muito forte. Ele era, assim, você olhava para ele, parecia um jogador de futebol, com aquela idade, assim, as pernas fortes, todo forte. Ele era muito briguento também. Então ele batia, vinha 4, 5 e ele batia, né? Ele se sentia segura com ele. Ele se sentia segura. E assim, ele montava um circo, por exemplo, no quintal de casa, cobrava ingressos. Ele construiu um foguete. Eu fico pensando, meu Deus, mal o homem tinha chegado à Lua, né? E ele estava ali construindo um foguete que tinha uma escadinha. A gente entrava nesse foguete, subia, ganhava uma limonada na primeira janela. Ele tinha, não um sentido de marketing, de ganhar dinheiro. Ele construía, daí saía por uma árvore. Por um galho de uma árvore, descia do foguete. Mas ele montava caixa de engraxate, ganhava dinheiro, ia plantar mudinhas e ganhava dinheiro. Meus pais morriam de vergonha, né? Porque Mas ele era bem virado, tô achando maravilhoso. então eu achava que com ele eu podia rodar o mundo todo, né? E essa ideia simplesmente ficou abandonada até lá pelos 50 e poucos anos eu comecei, e meu sonho, se eu vou, eu não vou, né? Vou comprar uma passagem de volta ao mundo, pesquisei bastante. Aí a aposentadoria não saía, a legislação mudava e eu ia mudando os planos. Depois eu pensava em de Airbnb, morando, Morando um pouquinho. 3 meses aqui, 3 meses na Itália, 3 meses não sei aonde, 3 meses na Ásia, né? Pesquisando a questão financeira também, porque se você vai para Bali, por exemplo, fica 3 meses, você economiza, né? Aguenta os 3 meses da Itália. Não, posso ir, né? Isso, então fazendo esse planejamento macro, assim, né? E daí mudou, mas nesse meio tempo voltei a me dedicar ao piano
E falei: "E agora? Como que eu vou conciliar, né, assim, o meu desejo de aventura pelo mundo, que não quero andar pelo mundo, eu já viajei bastante. Eu não quero ir nos eu não quero ir num pacotinho de turismo, eu quero ser viajante, não turista. E ao mesmo tempo não abandonar o piano". Aí foram os passos seguintes, né? Escolher o carro, a adaptação, o fabricante, né? Para transformar no E motorhome. você que vai dirigindo? Sim, sou eu, né? Então eu tenho que dirigir, cozinhar, trocar pneu. Mulher multifunções, né. Aí você falou um ponto tão importante que a gente fala muito, né, das mulheres hoje do Lifetime W, esse momento que dá essa inquietude de fazer o que você sempre sabe, aquele sonho adormecido, e a gente fala muito disso, né, Má? Toda vez o grande desafio da mulher, né, acho que a vida toda ela dedica muito à família, aos filhos, à casa, ao marido, ao trabalho dela, e às vezes ela esquece um pouco dela em algum momento, e um bom tempo, né. E tem alguns a gente fala que tem alguns gatilhos que dão em algum momento da vida dela, né, 50 e poucos anos, síndrome do ninho vazio, ou um divórcio, ou uma Nunca se gravidez. cheguei. Tem alguma coisa que assim: "Poxa, agora sou eu preciso resgatar aquele sonho", né. Você falou dessa teve alguma coisa que mexeu com você nesse momento aí que você lembrou do teu sonho? Eu acho que sempre é tempo da pessoa tomar uma decisão, fazer uma virada e mudar de estilo de vida. Eu conheço muita gente no meio, né, de motorhomes que simplesmente toma essa decisão aos 30, aos 40. Sim. Hoje em dia, então, com o trabalho digital, está sendo Sai da possível. faculdade e já tá fazendo Sim, tem outros que têm o sonho de ganhar dinheiro fazendo isso, outros de ganhar dinheiro enquanto está fazendo isso, outros de ganhar dinheiro e depois fazer isso. Mas, e são fórmulas que não são estanques também, né? Tem várias mesclas disso. No meu caso, o que eu posso dizer é que ao entrar no turbilhão da sustentar filhos, né? Porque eu sustentei minhas filhas, sim, a vida toda, né? Assim que eu me separei do pai delas, que minha mais nova não tinha 1 ano, coube a mim o sustento das minhas filhas, tá? Por razões que não. Que a gente pode deixar depois para nosso cafezinho aqui, ó. Não, a necessidade às vezes foi assim que aconteceu, né? Então, sustentar as filhas, sobreviver, construir a carreira, cumprir o tempo, pelo menos eu teria que chegar no tempo mínimo da aposentadoria. Isso nem me permitia pensar muito, né? Quando eu comecei realmente com minhas filhas, são. Eu falo que o problema não é ser velha, já ter filha velha. Quando minhas filhas já amadureceram, né, e já me permitiram a começar a fazer as minhas coisas, eu estava ali com uns 40 e poucos anos, quando finalmente eu comecei, opa, já posso existir. Então eu comecei a fazer curso de mergulho, comecei a fazer rapel, comecei a fazer trilha. É aventureira mesmo. Sim, esse é meu espírito. Esse rapel dá ver frio nesse mundo, é só de pensar. Então eu comecei a ter a vida que eu acho que eu nasci para ter, eles fazem que é assim de explorar e ter esses desafios realmente é o que assim que me move, que me traz alegria, né? E, e assim, eu acho que foi uma consequência natural de eu chegar nessa etapa com mais estrutura e com menos obrigações e me permitir explorar, pegar aquele sonho antigo, juntar com a paixão para o piano e sair de uma forma mais organizada, né? Que eu acho que a grande insegurança é fazer essa transição de forma pensando nessa parte financeira que a gente fala, né, nessa organização, porque para realizar um sonho isso vai custar. Será que ele vai se comportar? Às vezes muitas mulheres ficam com essa insegurança financeira é uma das que segura um pouco ela para dar esse passo, né? Eu acredito que as pessoas sempre podem se organizar dentro da própria realidade, mas a organização financeira é necessária, né? Seja para viver no orçamento de 10, 100 ou 1000, ela precisa ter uma organização
a minha organização nunca foi a da planilha, tá? Nunca fui a pessoa de fazer planilha, né? Eu até agora, fazendo um parênteses aqui, em relação aos roteiros, né? Eu converso com muita gente, as pessoas, como é que tá seu roteiro? Não tenho roteiro, eu tenho rumo. E tenho conceitos, e tenho pontos inseridos no Google Maps, E desejos. EDPs, e uma lógica, e o olho na previsão de tempo, sabe, então eu trabalho com conceitos amplos. Eu acho que minha vida financeira também foi assim a vida toda. Eu nunca fui uma perdulária, sempre, mesmo quando eu precisei incorporar o 13º e a venda de férias dentro do meu orçamento para poder sobreviver, eu não ia além, não entrava em financiamentos, em dívidas, em nada disso, né? Então, não é o desejável que o 13º sirva para algo melhor, né? Mas realmente era para comida, né? Então, para sobrevivência, eu fiz isso muito tempo, acho que uns 10 anos quase, assim, de uma vida bem mais, dentro da carreira já, uma vida bem mais justa. No começo da minha vida profissional, eu tinha uma folga financeira maior porque eu tinha uma empresa. Então, também, além de ter filho, eu também tive empresa. Ainda foi empresária. Então, eu tinha um pouco mais de folga. E eu ficava, como é que as pessoas sobrevivem com esse salário de juiz, de procurador, né? Que todo mundo acha que é bom, mas eu olhava e falava, nossa, Cíntia, contando. Mas você sempre vai se adaptando, né? Claro que já tive fases muito magras, mas assim, eu acho que o importante é realmente você saber o que você pode e o que você não pode. Conhecer também financeiramente. Isso. E eu nunca fui muito boa nos cuidados das aplicações. Estou melhor agora com a Lifetadas, com o Marlon Bernard cuidando do meu dinheiro. As mãos. Sim, porque eu não era perdulária, mas também não sabia muito bem olhar a parte de fazer render, né? Então, agora que eu estou nessa fase em que eu diminuí a minha renda ao sair da carreira, é importante, né, ter esse cuidado. Ter essa visão, né? Mas as planilhas não me pegam. Mas agora não, deixa com o Marlon, ele que tem certeza pra você. E tem alguma coisa, algum aprendizado ou bagagem mesmo do direito que hoje você leva para sua vida nômade? Sim, eu até acho que mencionei rapidamente, mas a questão do raciocínio jurídico, né? Porque o raciocínio jurídico é um raciocínio lógico, né? Você precisa, isso é uma bagagem que é uma ferramenta, né? É uma ferramenta, você desenvolve qualidades, né? E tem essa ferramenta vamos examinar isto com começo, meio e fim, olhar por perspectivas diversas, juntar elementos para ter um desenho maior. Uma organização. Uma organização mental que esse exercício, né, de examinar processo. Se você não se organiza, você não consegue trabalhar. Exatamente. Então, isso vale para tudo. E essas mudanças de carreira, né? Eu brinco, eu já mudei de carreira algumas vezes. Eu sou formada em psicologia e hoje sou cofundadora com a Fê da Lifetime W e diretora de marketing da Lifetime. Então, mudei bastante a minha carreira. Mas tem uma coisa que para mim é central, que é a psicologia que me deu e que eu levo até hoje, que é o olhar diagnóstico. Na psicologia, ela te treina no final para que você leia nas entrelinhas, para que você tenha esse olhar para o ser humano, né? Consiga estruturar um diagnóstico, um rumo, e isso para mim foi fundamental também. Então, todas as experiências são válidas, né? Independentemente da carreira que se siga, você vai acumulando essa bagagem e trazendo, né, para o dia a dia. E a vida, quando se fala de uma vida de motorhomeira, como você gosta de mencionar, que eu achei maravilhoso, parece que inspira muita gente, é um estilo de vida que eu imagino que várias pessoas tenham em mente, mas eu também imagino que não sejam só flores.
Então eu queria saber um pouco quais são as dores e as delícias dessa vida. Olha, outro dia eu parei num camping, porque eu fico, até agora, na minha experiência, sendo ficar 1/3 das noites em camping e 2/3 fora. Fora significa dormindo nas ruas, essencialmente, né? Você dorme ou em um white camping total mesmo, né? Na natureza. Ah, isso porque não é nem a questão financeira, apesar de que pesa se você for fazer o cálculo do camping fora do Brasil, especialmente, é um item que pesaria no orçamento, mas é porque, eu dou exemplo, se você está aqui em Porto Alegre, você vai pousar onde? Num camping? Aonde? Em Viamão? E daí você vem conhecer, vai para, sabe assim, fica fora de mão. Você precisa realmente ter uma flexibilidade de onde dormir. Mas eu estava num camping e lavei roupa, limpei a casa, que é um momento que você pode abrir tudo, tirar tudo, né? E eu coloquei nos stories, uma seguidora falou assim: ah, hoje é dia de trabalho. E aquilo me chamou a atenção. Eu falei: que trabalho, né? Porque é trabalhoso, é menos trabalhoso do que acordar de manhã, por exemplo, em Montevidéu, que eu dormi 3 noites lá em Montevidéu, e pensar, ah, hoje eu vou me deslocar até o centro histórico, vou conhecer isso, 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 e depois vou retornar, vou dormir aqui, ou vou sair para a rodovia, vou em direção aonde, deixa eu conferir a previsão do tempo, quantas horas eu vou dirigir, vou ter que abastecer. Essa demanda mental do planejamento dos dias, ela é maior do que a de lavar a roupa, colocar ali na máquina, estender e aspirar, passar um paninho, né? Então, as coisas, os conceitos, eles vão ficando flexíveis. Mas para quem acha que é a pessoa que se olha e fala, não, eu não quero limpar a casa, eu não quero limpar o vidro, eu não quero calibrar um pneu, eu não quero. Então, para ela, isso é trabalho demais, não é vida, né? E para mim, isso é vida, né? Para mim, a vida é muito interessante enfrentando desafios, né? Puxa, a estrada esburacada, e agora o que eu vou fazer? Ou tem alguma outra situação, tá vindo um temporal que eu não estava previsto. E aonde você aprendeu a trocar pneu? Porque pneu de carro deve ser mais ou menos difícil. E de motorhome? Meu motorhome é uma Hilux, né? Realmente o pneu é pesado, 35 quilos. Você tem que Eu fiz uma aula, eu não sei se eu me sinto tão apta, né? Eu fiquei 1 hora e meia ali em treinamento. Pelo menos, eu estou bem apta a hora que chegar alguém para me ajudar e eu dizer para ele, não faça isso, coloque o macaco aqui, vamos pegar isso daqui que está não sei aonde, me ajuda a fazer não sei o que, até se tiver que enfrentar, eu consigo. Eu aprendi a técnica para conseguir, né? Soltar os parafusos, tirar o pneu, recolocar o pneu, reaparafusar, como colocar esse peso ali, apoia no pé, faz não sei o que, tenta nessa posição, tenta na outra. Imagina, que de cada eu já acho assim, eu chamo alguém, por favor. Eu nunca troquei um pneu na vida, a primeira vez foi essa na aula. Tá. Então vamos. E foi algo de motorhome, né? Então, espero que eu não tenha que fazer isso, mas se eu tiver que fazer, eu sei o caminho. Mas foi ótimo eu ter feito a aula, que eu vi que o que eu tinha não era suficiente. Eu precisava ter um apoio para o macaco que naquele não ia alcançar. Eu comprei um achando que ia alcançar. O macaco eletrônico, né? Você cansa um macaco eletrônico que troca? Não, mas é um bem bom ali. Tá tudo certo. Você faz quanto tempo que você está nessa sua expedição, hein? Então, eu recebi há 9 meses o motorhome e eu achei que ia ficar 1 mês circulando em volta da fábrica e já sair em direção à Patagônia. E eu não fiz isso. E o proprietário da empresa falou, não faça isso, você tem que ter mais experiência, rodar mais. Foi muito importante eu ter ido devagar e tá fazendo umas pausas aqui, porque eu fui me acalmando, porque realmente o desafio era grande,
E as família também, né? Eu ia pegar as metidas, o genro. Eles foram se acalmando também, vendo que a Solange não está tão inacessível assim, né? Então você roda um pouco, volta para Porto Não, Alegre, né? isso tem acontecido agora, não. Agora é a saída. Então a gente aproveitou você aqui mesmo. Depois só na sua volta. Então. A gente só tinha esse período que a gente está agendando, a Solange falou, esse período, aproveita. Eu falei, então vamos correr. Depois, agora eu saio. Claro, eu vou pegar um avião e venho passar o Natal. Mas o motorhome não retorna mais, provavelmente, a não ser quando eu encerrar essa expedição. Que inicialmente eu estimei em 10 anos. Assim, olhando para o mapa e fazendo esses meus cálculos sem planilha. Mas não sei, porque tem as questões climáticas e tem as questões de conflitos mundiais. Então, eu vou me conformar se eu não fizer tudo que eu quero fazer, tá? Se eu fizer só Américas e África, eu já vou ficar feliz. A gente vai encontrar com você, então. Vai ter que ir lá, né, Maíra? A gente pode ir montando, sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que o que é especial, para além, né, das viagens, é a questão do piano. Então, conta pra gente um pouquinho como é que o piano se encaixa em toda essa história. Eu quero me dedicar mais agora a essa comunicação do meu projeto com as pessoas em relação ao piano. Eu estou lá tocando, mas eu sempre toquei para mim, né? E tocar para os outros sempre me deixa impressão. Eu não me vejo como uma pessoa tímida, né? Mas mais introvertida, o que o meu projeto está me quebrando, isso de estar me comunicando com as pessoas. Via Instagram. Via Instagram, ou mesmo com as pessoas que eu vou encontrando pelo caminho, né? Isto tem me quebrado paradigmas, né? Tem quebrado preconceitos que eu tinha, tem me ensinado que eu posso funcionar de uma forma diferente, né? Até porque no Ministério Público você se fecha bastante, um cargo que te obriga a ficar mais fechado. E eu agora estou em outro momento, em outra atividade. Mas assim, o piano ele chegou nesse momento que, com o grupo de 25 motorhomes que eu encontrei na Argentina, de brasileiros, ali andei 9 dias com eles, e todos os dias eles, não, você vai tocar pra gente, você vai tocar pra gente. Chegou um dia que eu falei, não, hoje eu toco. Eu tremia, sabe? Tremia, assim, feliz, e errei bastante, mas um que tocava também teclado, ele entrou, ele falou, Solange, só segue, ninguém percebe quando você erra, só segue. Tá lindo. E as pessoas ficaram muito felizes, falaram, você nos deu um concerto e tal. Eu quero avançar nisso e treinar mais. Eu toquei num sarau aqui em Porto Alegre, dias desses, no sábado ano passado, e na Biblioteca Municipal, o sarau da professora. Também eu fiquei nervosa, também errei, mas eu tô feliz que eu tô avançando nessa questão, né? E a ideia é me encontrar com compositoras mulheres. Eu já mapeei, ainda não está fluindo, mas tem caminhos se descortinando aí para isso, que eu acho que é uma coisa importante, porque tem a história toda das mulheres na música que foram, né, vilipendiadas, né? Tiveram suas músicas, a própria Chiquinha Gonzaga, né, que é a música que eu uso de abertura. É a minha vinheta, assim, vinheta, né? Ela quebrou muita coisa, porque queriam que ela não assinasse as partituras, dizendo, não, se você assinar, você não vai conseguir vender suas composições. E ela, não, eu vou assinar, é meu nome. Mas muitas mulheres ao longo da história não puderam assinar seus nomes e deram suas produções, né, para os maridos, pais, irmãos, porque se o nome delas aparecesse, não iria. Então, acho que essa é uma coisa que eu tenho vontade de trabalhar, é uma questão que eu tenho vontade de trabalhar. Ai, que bacana. Vamos ver o que vai rolar, ainda tem muita coisa para construir.
E esse momento na Argentina já foi um momento que a música abriu portas e criou momentos especiais. Tiveram outros que a música também te conectou? Sim, foi muito boa essa pergunta, porque teve um momento muito especial. Eu estava no interior do Uruguai, eu tinha decidido ir. Vou pegar essa rota aqui, vou até o ponto, conhecer não sei o quê, mas quero lavar minha roupa de cama e banho numa lavanderia. Eu tenho uma máquina de lave e seca, mas eu falei, eu não sei por que esse dia, que eu não ia estar com água, eu não me lembro bem. Falei, vou parar numa lavanderia. Lavaram essa roupa. Cheguei ali, coloquei a roupa ali, estava ali esperando, né? Dá uma passeadinha. Então chega um casal até mim e fala: Olha, nós já te seguimos, que eu achei uma surpresa enorme, nós já te seguimos no centro. Nós somos você imagina, nós somos seus seguidores e viemos aqui para te convidar para ir em casa almoçar e ouvir meu filho tocando piano. Ai, que Eles tinham 2 pianos na sala, sabe? O filho tocou para mim, eu toquei para eles. Então aceitei o convite porque eu tinha que seguir para o almoço, porque eu tinha que seguir, mas assim, uma conexão, né? E o próprio nome, o Piano Nômade, eu não imaginava que ele fosse ter essa camada, que é uma camada até de segurança, porque as pessoas quando olham e falam, aqui tem músicos, né? Já vem com uma vibe melhor, né? Eu acho que está sendo bem interessante esse aspecto da música nessa expedição. Não, é maravilhoso e eu acho que ainda vai te abrir muitas outras portas e criar muitas experiências memoráveis ao longo Tomara que desses 10 anos. Então, 2035, a gente tem que estar aqui. A gente tem que estar aqui em Porto Alegre através 2030, vamos ver, vamos vendo o que acontece. E qual que é o próximo destino agora? Agora é rumo à Patagônia. Eu subo um pouquinho só para resolver mais algumas coisas ali que eu quero descer. O step está muito alto, muito complicado para tirar o step. Então eu vou mudar a posição do step. Então vou até lá, vou fazer mais uma revisão. É na Patagônia que Não, isso é em Santa Catarina. Subo até Santa Catarina, aí eu começo a descer, desço em direção à Patagônia. A minha ideia é chegar em Ushuaia. Eu não costumo marcar muito, mas dessa vez eu tenho que marcar uma data porque eu tenho que comprar passagem de avião, né? Então imagino chegar lá na primeira semana de dezembro. a gente vai passar o Natal aqui, que você falou. Isso, daí compro a passagem, venho para cá e retorno para lá. Pego o motorhome ou entro num veleiro. Na verdade, eu entro no veleiro. Eu decidi hoje, eu entro no veleiro. Vou fazer a navegação que é tida como a mais desafiadora do planeta, né? Para uma aventureira, não era para ser mares calmos, assim, já vai ser tichinha. Então é o Cabo Horn, né? Que é ali no Drake, e é uma passagem. E daí vou até a Antártica. Dá um pulinho aí. 30 dias de navegação e. Que aí vai dar janeiro todo de navegação. Aí, janeiro todo de navegação. Foi uma decisão um pouco difícil, porque eu vou perder o aniversário da minha netinha. Eu vou comprar um bolo antes, cantar parabéns para ela. Tá. E eu fiquei com o coração na mão. Hoje eu liguei para minha filha, falei, filha, olha, o que eu tenho para fechar é assim, assim, assim. Aí ela falou, mãe, a Angelina tem tanto orgulho de você, ela tem tanto orgulho do que você está fazendo, que ela vai falar, olha, minha mãe não está no meu aniversário, porque ela está minha avó não está no aniversário, porque ela está na Antártica. Na navegação mais difícil que existe. Que criança adora dar esses detalhes. Adora, mas a navegação mais difícil do mundo. Então ela tá lá. A sua, Tara, a minha tá. Num veleiro com 7 passageiros e 3 tripulantes. São poucas pessoas, né? Aham. Tem uns barcos maiores que eu até olhei, com períodos mais curtos,
Mas não é toda a aventura que eu quero ter, é tudo muito organizado, tudo... Esse não, esse a gente vai decidindo, vamos parar aqui mais tempo, vamos, né? E as conexões que você vai fazendo, as amizades que você vai fazendo nessa história sua, vai ser incrível, né? Está sendo incrível. Imagina, as pessoas com esse espírito igual, né? Se conecta porque tem um espírito muito parecido, né? Exato, esse é o ponto. Você vê assim, nesses 25 motorhomes, estávamos ali então em 50 pessoas, porque eu estava sozinha, mas tinha um motorhome que tinha 3. Então, estávamos em 50 pessoas e eu fiquei, nossa, tem gente aqui de menos de 30, 40, 50, outros de mais de 60 e tá todo mundo na mesma conexão, né? E é isso, pelo mesmo espírito. Esse É espírito. mesmo espírito. Em Assunção, eu conheci um inglês casado com uma brasileira, ficamos estacionados no mesmo lugar, passando a noite no mesmo lugar, né? Porque muitas vezes você encontra 2, 3, 4, 5, Que não é no camping. que não é no camping. Você era muito corajosa, né? E aí é uma floresta? Olha, eu sou leiga. Vou começar a seguir agora o teu roteiro a partir da semana que vem. Em Assunção, o ponto que as pessoas, né, os overlanders mais param é em frente, é um lugar muito seguro, é na rua, mas é em frente a uma delegacia de polícia turística. Tá? E eles permitem que pare ali, tem um espaço bem grande, dá para parar ali uns 10 motorhomes de boa, assim. Cedem água, se alguém precisar de luz, eles dão um jeito, né? Que normalmente a gente tem produção de energia, né? Tem placa solar, tem bateria E estacionária. como chama o seu motorhome? Ele tem um nome? Você não deu um apelido? Você viu que eu queria e eu ainda não tenho. Vai acontecer, daqui a pouco vai vir um estalo, alguma coisa, e aí você vai dar o nome no meio da sua jornada. E Solange, a gente permeou no começo aqui do nosso bate-papo a questão do planejamento financeiro para tudo isso acontecer, né? E na Lifetime W, o nosso propósito é, de fato, empoderar as mulheres para que elas tomam as rédeas da gestão do seu próprio patrimônio, porque assim como lá atrás as mulheres entregavam suas composições para os homens, hoje grande parte das mulheres entrega o seu patrimônio para um homem gerir, né? Seja um filho, marido, pai, a gente, né, encontra diversas situações. Mas como é que está hoje esse planejamento? Como é que você se organizou para conseguir fazer essa viagem? Como é que você pretende fazer essa organização ao longo do tempo? Como foi esse planejamento? Bom, essa circunstância de ter um homem tutor eu nunca tive, né? Apesar de ter tantos maridos, nenhum assumiu essa função. É óbvio que eu já troquei ideias com muitos deles, né, com muitas pessoas e tudo, mas eu acho que é importante, né, ter esse gerenciamento. Hoje, para fazer isto à distância, está muito simples, né? A gente tem tudo online, eu tenho contato constantemente ali com a Lifetime, então não tenho nenhum problema em relação a isso. E acredito que estou bem assessorada. Muito bem. Isso. Isto não tenho um perfil de ficar correndo riscos, né? E nem mais o estágio da vida recomenda. Então, é essa quase conservadora ali o meu perfil, alguma coisa ou outra mais arriscada, mas o planejamento está bem, né? E o uso do dinheiro fora, que daí não faz parte exatamente da Lifetime, também é uma coisa importante, né? Porque você vai usar o dinheiro como você tem que estar sempre de olho, onde tem, né, as taxas de conversão, estou usando moedas do mundo inteiro, então agora o BTG acaba de zerar o S, faz um recurso para mim, né? E é complicado pagar IOF.
E é isso, eu acho que e a vida no motorhome, a vida nômade, isso é uma apreciação geral das pessoas que o gasto na casa rodante, ele é menor do que na casa fixa. Uhum. Então, a pessoa que vive com um orçamento X, ela vai viver entre 50% a 70%, ela vai ter um gasto 50% a 70% do que ela tinha antes, né? Então, de 50% a 30% abaixo do que ela tinha antes, para manter mais ou menos o mesmo estilo de vida. Claro que a vida muda muito. Talvez uma circunstância, eu estive pensando a respeito disso, seja porque o espaço que você tem é tão pequeno que o impulso do consumo Não tem é contido. Você não tem. Quero comprar isso, mas eu vou colocar onde? Tem o Steph para colocar. Tem coisas que são muito importantes. Exatamente. Então, a quantidade de sapatos, por exemplo, né? Mulher com aquela síndrome de centopeia. De centopeia. Não Não dá, tem. Você vai exato. ter uma bota de trilha, um tênis de exercício, um calçado mais fechado, mais aberto, que é o passeio, vamos dizer, que esse vai ter que ir em tudo. E o chinelo havaiana, o sapatinho de cachoeira, uma papete, e Deus, é isso. E se for comprar, tem que trocar. Exatamente. Você vai comprar quando ele terminar e você tem que substituir. Você vai comprar para E a substituir. gente fala muito do gasto consciente, né? Chega esse momento de usufruto, existe um gasto consciente. O que eu realmente preciso? Isso é muito tudo, né? importante, desde sempre, mas você vai aumentando a tua consciência e quando você chega você vai morar em 8 metros quadrados, Não dá. você não vê, né? Eu já fiz esse movimento que eu saí de uma casa de 300 metros para um apartamento de 100. E aí agora Agora, né? desapegou de muita coisa? Muita coisa, muita. Salto alto, né? Suas filhas devem ter adorado. Sim, elas fizeram a festa. Muito. A gente fala muito desse empoderamento financeiro, né? De você conquistar a sua liberdade financeira, ela te traz uma liberdade para tudo, né? Eu acho que assim, o pilar financeiro hoje na vida, eu acho que de todos, mas da mulher, de uma certa forma, que a gente fala muito dela, né? De trazer esse olhar para ela pensar nela lá no futuro, o que ela quer para ela lá na frente, o dinheiro traz para ela um poder de fazer o que quiser. E a boa relação com o dinheiro, né? Eu acho que é uma boa relação com o dinheiro, porque se você gasta mais do que você ganha, não tem conserto, não tem planilha, não tem lifetime que dê jeito, né? Não tem milagre. Eu acho que tudo tem, assim, você vai plantando para colher em algum momento, né? Então, Eu nunca fui de joias, eu já me desapeguei das tintas, dos esmaltes, que eu já não esmalto unha já tem anos. E a sua rotina, como é que você acorda de manhã, aí você vai fazer atividade, você falou do tênis, você faz atividade física, conta aí, eu sou curiosa. O que uma motorhomeira faz nas 24 horas? Eu estou tentando ter maior disciplina e para isso eu tenho que andar um pouco mais devagar do que eu andei. E andar devagar também é uma medida de economia, né? Se andar devagar, você gasta menos combustível, você vai ter um orçamento mais tranquilo. Você tem um dia mais saudável, né? Que te permite fazer atividade física. Eu tenho que fazer atividade física de manhã. Eu tenho que tomar café da manhã, fazer atividade física, tomar banho. Ainda estou pronta para o dia. Então, claro que isso não é tão rígido quando você está numa vida em movimento, porque tem dia que eu vou fazer uma trilha, né? E que eu vou começar essa trilha às 9 horas, 10 horas, porque eu acordo cedo. Normalmente eu acordo bem cedo. Eu acordo com sol. E não acordava, né? Lá atrás, não. Isso mudou faz tempo já. Mudou quando eu fui morar na Guatemala, porque na Guatemala eles encerram os expedientes às 3 da tarde. Então eu fui obrigada a acordar bem cedo para conseguir trabalhar com as equipes que eu tinha que trabalhar, né? 3, 4 no máximo, você não encontra mais ninguém em lugar nenhum trabalhando. Não. Então eu, né? Eu trabalhei muito com o Ministério Público, com as ONGs, com o Legislativo, impulsionando os projetos, e eu precisava trabalhar das 8 às 3.
Então eu Precisa acordar mais cedo. tinha que acordar muito cedo para poder fazer minha ginástica, né, ter minha rotina, estar pronta para ir trabalhar, né, que eu preferia trabalhar e depois também, eu sempre preferi trabalhar até mais tarde e ter a manhã um pouco mais tranquila, né. Ah, tudo bem se vai até 9 da noite, 10 da noite, não importa, mas ter umas horas da Tempo pra você, né? Isto. O motorhome, além de me permitir o piano, ele está me permitindo também cuidar mais dessa questão da atividade física e da alimentação, né? Porque eu cozinho, né? Não todos os dias, mas cozinho. E o café da manhã bem equilibrado, né? À noite, minha refeição leve, né? Porque você vai para um restaurante, você não tem controle da qualidade da comida, você acaba comendo mais do que deve, né? Então, almoço eu equilibro mais as saídas, porque às vezes também se encontra lugares, uns buffets de almoço, alguma coisa assim. Isso é pra conhecer a comida, não? Sim, isso lógico, tem que conhecer também a comida local, né? É. Mas consigo equilibrar a rotina e passeio, né? É passear. Que faz deliciosa, me soze. Passeio é minha obrigação. E o piano, claro, né? Que é uma paixão. Dá uma paixão e eu encaixo sempre uma horinha de manhã, uma horinha no fim do dia, né? Maravilhoso. E que conselho você daria, Solange, para alguém que quer fazer uma mudança, né, de carreira, de Um vida, sonho, né? um sonho, mas que ainda não tem coragem para dar esse passo? Ah, eu acredito que é importante a pessoa que estiver analisando a vida e pensando, mudo ou não mudo, faço isso ou não faço, mudo de carreira ou não mudo, é o momento de fazer alguma coisa diferente. Olhe para isso, saindo da posição que ela está, mude a perspectiva. Né? Então, ela está aqui hoje, presente, com aquele sonho, ou aquele desejo, ou aquela necessidade, se não tem a coragem. Pense naquilo. Daqui a 10 anos, 5 anos, 10 anos, se eu olhar para este momento aqui, o que eu queria ter feito? Né? O que a minha eu do futuro queria ter feito aqui? Fala muito isso E também outra perspectiva que eu acho que eu sempre exercito, essa eu exercito, e foi fundamental para eu tomar essa decisão e ter essa coragem, porque eu estava Imagina. com a decisão ali, vou, não vou, não vou, o que vai acontecer comigo? Daqui a 10 anos, o que eu quero ter feito, né? Mas outra perspectiva que eu acho bem importante também é você pensar que você é sua própria mãe e sua própria filha. Então, você olhar assim, como se Solange mãe olhando para Solange filha, sabe? E dizendo, né, olha, vamos conversar sobre esta questão, né? E ver que conselho que eu, mãe, posso te dar para você, filha, né? E que conversa a gente pode ter. E dali, eu acho que vai sair a coisa mais amorosa possível com você mesma, porque a gente ama muito uma filha, né? Então, você vai dar o teu melhor ali para tentar dar uma clareza de ideias e uma tomada de decisão bem apropriada. Eu acho que são 2 movimentos que a pessoa pode fazer. Nossa, maravilhoso, adorei. Eu também. Já vou correr para te prestar. Solange, a gente infelizmente está chegando ao final do nosso episódio. Acabamos de receber aqui a notícia que temos que encerrar, mas a gente sempre tem 2 perguntas que a gente faz para as nossas convidadas. E a primeira delas é: o que você já desmistificou na sua vida? Nessa etapa, especialmente de viagem, eu tenho desmistificado muitas coisas. Uma é que eu sempre me vi como uma pessoa com uma certa fobia social porque eu sou introspectiva e eu acho que não é tanto assim. Eu estou me relacionando muito bem nesta nova pele, sabe? Estou muito confortável, então eu estou me relacionando com muita tranquilidade, né, com as pessoas. E tem algumas outras coisas, assim, menores que são até engraçadas. Eu tinha, assim, sobre essa questão feminina mesmo, né, a mulher,
Claro que nós, quando estamos nos movimentando em qualquer ambiente, em qualquer cidade, qualquer viagem, qualquer coisa, a gente tem que ter um pouco mais, a gente tem uma carga, né, da questão do machismo, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado que os homens têm, né? Como a gente está se comportando, se vestindo, andando, como estão nos olhando, a gente tem que estar mapeando isso para avaliar a nossa segurança. Mas isso é meio que automático já pra gente e a gente relaxa um pouco em ambientes melhores, né? Quando eu morei na Espanha, eu fiquei bem mais tranquila. Brasil já é diferente, a Guatemala é complicada, mas eu tinha a impressão que quando eu fosse dormir em posto de gasolina, que é um dos lugares que eu posso dormir com segurança, né? Então, quando eu fosse dormir lá, eu ia me deparar com um ambiente tão masculino que eu estaria com certo risco. Eu pensei, eu vou chegar, não vou sair do carro para que não vejam que tem uma mulher sozinha. Olha só a paranoia, né? Então, que não tenha que ter uma mulher sozinha. No outro dia de manhã é que eu saio, eu abasteço o carro, me estico e vou embora, né? E assim, é uma bobagem enorme, porque claro que sempre tem o cara que está ali meio olhando para ver se vai ter uma entrada de paquera, alguma coisa e tal, mas no geral eles são tão respeitosos, tão cuidadosos, tão protetores, sabe? Que eu falei, meu Deus, de onde que eu tinha tirado esse medo que só porque é um ambiente Extremamente masculino que eu ia estar com mais vulnerabilidade. Não, eu estou me sentindo protegida. Ui. Então, se eu chego e desço e tal, alguém puxa uma conversa, ou se eu mesmo falo, será que eu posso estar estudando? Não, vem aqui, olha, aqui vai estar mais tranquilo, aqui tem menos barulho. Sou acolhida, sou cuidada, e eu tô achando isso muito bom. Nossa, amiga. Não esperava. Eu estava com essa curiosidade e não perguntei, não deu tempo, é muita pergunta. A segunda que eu adoro é qual que é o legado que a Solange quer deixar com toda essa mudança. Essa questão do legado, a palavra legado hoje, ela está sendo utilizada assim, de uma forma menos profunda, né? As pessoas deixam legado, todo mundo deixa legado, né? Eu tinha legado no meu conceito, né, mais antigo, assim como Buda deixa um legado, Jesus Cristo deixa um legado, né? Então eu acho um pouco pretensioso falar em legado. Mas inspirar, é claro, é isso que eu quero. Inspirar, olha, eu posso. Isso significa que você também pode, que todos podem, né? Eu não tenho visto barreiras, nem financeiras, nem de saúde. A saúde que pode pegar um pouco mais, mas eu vi já relato de gente que estava dependente de medicamento. Não dá para falar isso, parece que todo mundo falando para abandonar o tratamento. Ninguém abandona o tratamento, pelo amor de Deus. Mas assim, a vida fica tão mais prazerosa que você vai ter uma vida que você mais saudável. Mais saudável. A vida que você sempre. Eu acho que, eu não sei, claro que tem doenças que realmente são limitantes, mas fora isso, não tem limite. As pessoas podem ir adiante, podem realizar sonhos, podem. Muito bom. Escutem ela, hein? Escutem, sigam. E para quem quiser acompanhar a sua jornada, como é que te encontram? Piano Nômade no Instagram, eu ainda não abri outros canais, porque o Piano Nômade no Instagram já é um trabalho. Eu sou uma aposentada que trabalha muito já. Mas serão todos muito bem recebidos. Adoro conversar com os seguidores ali, recebo muitas dicas, aprendo, troco informações. Acredito, muita gente está me dizendo que está se inspirando, e isso me dá muita alegria. Isso é isso.